E aí, pessoal, finalmente começou o match pelo Campeonato Mundial entre o atual campeão, Magnus Carlsen, norueguês, que além de campeão número 1 do mundo, já ganhou 2 matches pelo Campeonato Mundial contra o Anand em 2013 e 2014. E o desafiante é o Sergei Karyakin, da Rússia, atual número 9 do mundo. E, curiosamente, os dois nasceram em 1990, então eles têm uma rivalidade desde muito novos. O Karyakin virou GM antes, virou GM com menos de 13 anos, foi o único jogador de xadrez da história a virar GM com menos de 13 anos. E o Carlsen virou GM com 13 anos e pouco, em alguns meses. Então esse match tem tudo para ser bem interessante. Está sendo jogado em Nova York, que é uma cidade diferente, se você comparar onde geralmente são os grandes eventos de xadrez, né? Geralmente na Europa, né? Até na Ásia, às vezes na Rússia, né? Então uma coisa legal, acho, pro evento, né? Que sendo uma cidade tão grande, tão importante que nem Nova York. Então a gente teve a primeira partida, né? Para quem não gosta de spoiler, eu não vou falar nada do resultado agora, mas acho que todo mundo já sabe, né? Mas caso você tá querendo manter o suspense, é só acompanhar a análise aqui comigo. Eu vou tentar analisar todas as partidas do match aqui pro canal. Então não se esqueçam de se inscrever. Embaixo da tela você pode encontrar o botãozinho de se inscrever no canal para receber as atualizações de quando saírem os próximos vídeos, tá? As partidas são sempre 5 da tarde, tá? Todo dia. Então, dependendo, eu vou conseguir lançar à noite, às vezes no outro dia de manhã. A gente tem 2 rodadas sempre, e depois tem um dia de intervalo, né? Então, amanhã, que é dia 12, sábado, vai ter mais uma rodada. Aí, dia 13, intervalo. Depois tem 2 de novo, mais intervalo. Acho que só muda no finalzinho, que tem mais um intervalo. Acho que quando falta 2 ou 3 partidas só, que é a reta final, né? São 12 partidas, né? Ganha quem fizer 6,5 pontos, seria melhor de 12. E caso fique em 6-6, vai ter um match de partidas rápidas para desempatar. Então a gente teve a primeira rodada hoje. Sempre muita atenção, né? O Karyakin, ele é um cara mais estável, eu acho, assim, né? Acho que assim, psicologicamente e emocionalmente, ele, na minha opinião, ele é o melhor, ele é o adversário mais difícil de todos. Não só pro Carlsen, mas para qualquer jogador. Inclusive, acho que psicologicamente ele é mais forte que o Carlsen. As vantagens do Carlsen acho que são claramente técnicas e talvez físicas também, da preparação dele. Mas assim, de cabeça, a frieza do Karyakin e vamos dizer, ele realmente é difícil tirar ele, né, daquela tranquilidade. Ele defende as posições por muitos lances e não se incomoda, assim. Então ele não vai sentir esse tipo de pressão, né? Eu vejo que o Karyakin, ele respeita... É claro que tem que respeitar muito o Carlsen, que ele é campeão mundial e é o número 1 do mundo por uma grande diferença e faz tempo já, né? Faz acho que o quê? Não sei exatamente, mas são 4, 5 anos que ele é o número 1 do mundo de rating, né? O Carlsen. Mas o Karyakin tem uma idolatração pelo Carlsen, assim, que acho que existe porque o Carlsen é realmente incrível, né? Só que isso num match talvez pode atrapalhar um pouco, minha opinião, né? Mas assim, de cabeça o Karyakin é muito tranquilo mesmo, ele não se abala, se ele tiver chance ele vai tentar ganhar. E ele não se incomoda de ficar defendendo uma posição por muitas e muitas horas, né? Impressionante o tanto de partidas que ele defende e não perde. Às vezes até vira uma partida ou outra. Tem uma, não lembro com quem que é, mas tem uma que ele se defende. E mesmo com o Carlsen tem algumas assim, né? Uma ou outra deu errado. Porque o Carlsen é justamente muito bom nisso, né? Impressionando o cara e cansando o cara, né? E acho que o Karyakin, do jeito que ele ganhou candidatos, a principal qualidade dele no candidatos, que ele ganhou... acho que foi em março esse ano, né? Foi justamente a cabeça dele, não ter ficado nervoso em nenhum momento. E na partida decisiva ele conseguiu fazer o que precisava, né? Que era não perder do Caruana, né? Mesmo de brancas ele jogou uma variante confusa, né? Foi uma partida bem intensa essa, mas o Karyakin, assim, psicologicamente ele é muito forte mesmo, né? Ele é o típico jogador russo, assim, bem correto nas decisões, né? Bem acadêmico, assim, né? Conhece os finais, né? Joga certinho, não arrisca muito, assim, não tem um estilo de jogo louco e bem sério, assim, bem gelo, assim, o homem de gelo, né? Que nem o Kramnik, que é assim, que não mostra as emoções, né? Porque no xadrez as emoções eu acho que só atrapalham, né? Porque é um jogo que você tem que sempre tentar levar pro lado racional, né? Então, qualquer pessoa que é um pouco mais emocional, né? Que não consegue... tem uma dificuldade com essa parte de ficar frio o tempo inteiro, leva desvantagem, eu acho, né? Por isso que eu acho que os russos
O pessoal geralmente daquela região da União Soviética, acho que tem um perfil um pouco mais frio, além da tradição, claro, tem vários fatores, né? Mas enfim, acho que é uma das coisas que ajuda eles. Eles têm muita tranquilidade, assim. E se for pegar aqui do nosso lado, né, América do Sul, né, a gente é muito, né, latino, né, tem um sangue diferente e você fica às vezes muito empolgado nos momentos que você quer ganhar, ou enfim, você fica muito tenso e isso às vezes atrapalha, eu acho. E o Carlsen é muito frio e tal, mas ele tem uma coisa mais humana, assim, o cara aqui é muito frio mesmo, impressionante. Mas vamos lá. Então, sem mais enrolações, qual que era o primeiro lance, né, que o Carlsen ia jogar? Muita gente se perguntou. Começou com D4. Eu achei que ele ia jogar peão-rei mesmo, mas também não tinha uma ideia muito exata do que ele ia fazer, né? Ele joga muita coisa diferente. É interessante ver que ele vai jogar nas próximas, né? Se ele vai ter a opção de jogar peão-rei ou como é que é. O que ele preparou pro match, né? Eu vi na entrevista antes de começar que... se bem que ali ele não vai falar tudo, né? Mas ele disse que se preparou bastante. A parte, vamos dizer, teórica, né? Parte de abertura, que ele jogava ser bem decisivo no match desse, e é claro que né? É que o cara aqui tem mais esse perfil, né? Eu até imaginei que o Carlsen, perto desses méritos, ele foca mais na parte física mesmo, parte de tática, né? De deixar a cabeça dele 100% para jogar as partidas. E na abertura ele vai ter as ideias dele, mas ele não vai ficar muito tempo, assim, eu acho, se preocupando, né? Agora, como o Karjakin é muito, muito bom nisso, tem uma das melhores preparações, eu acho, dos jogadores de elite, de pretas o Carlsen deve estar um pouco preocupado, eu acho. O que ele vai fazer contra o primeiro lance do Karjakin de brancas, né? Acho que o Karjakin vai jogar E4, mas vamos ver. Então o Carlsen jogou o D4, né? Eu não encontrei a entrevista depois da partida da primeira rodada, não sei se tem no site, se alguém souber, quiser colocar aí nos comentários, fica à vontade, porque o site está meio confuso ainda, né? Tem essa coisa de pagar para assistir a transmissão e tem uma imagem que eles estão disponibilizando mesmo, que você tem o link que é de graça, parece. Mas essa coisa de entrevista depois da partida, né? Essa coletiva de imprensa, eu não sei se tá tendo, se tá saindo só para quem tá assinando no site. Assim, vamos descobrindo, né? Começou tudo hoje, o site até caiu, o site um dos sites que tava transmitindo as partidas, porque acho que encheu de gente, né? Muita gente empolgada para assistir. Mas enfim, então tivemos D4. Aí cavalo F6, que é o lance que o cara aqui costuma jogar, e aqui bispo G5. Que foi uma decisão curiosa. Eu já vi o Carlsen jogando isso. Não sei se ele já jogou isso numa partida tão importante, que nem no Campeonato Mundial. Com o Anand, que eu me lembro, ele não fez nada disso. Mas eu vi ele jogando muito partidas rápidas, partidas de blitz. Então, é a abertura Trompovski, que eu acho que é a única, uma abertura, vamos dizer, principal, das aberturas principais, assim, que tem o nome de um jogador brasileiro, que é o Otávio Trompovski. Que, pra quem não sabe, era um jogador brasileiro. A ideia é, enfim, criar algum desconforto nas pretas, né? Se ele jogar, por exemplo, E6, as brancas têm a opção de jogar E4 e já dominar o centro. E aí, em caso de H6, as brancas vão ter que entregar o bispo, né, para não perder o peão de E4. E as brancas entregam o bispo para conseguir esse centro, né? É um jeito de jogar a posição, né? Claro que depois de E6 não é obrigado a jogar E4, né? Tem cavalo D2, que é um lance interessante para ver o que o preto faz. E tem várias opções aqui, tem cavalo E4 também, que ataca o bispo, né? Tem bispo F4, que é o lance principal. Tem um lance bem curioso, que é H4, que o Miladinovic, que é um grande mestre, ele é de jogar pela Iugoslávia, né? Agora não sei qual parte da Iugoslávia que ele é, pra ser sincero. Não sei se é da Sérvia, enfim. Ele jogava essa linha com H4. Inclusive o FIA jogou muitas vezes, tem umas variantes muito loucas com esse H4. Que as pretas jogam C5, depois um dama B6 rápido. Uma confusão louca, assim, né? Inclusive, se comer aqui em G5, come, retoma em G5 e tem umas ideias de jogar G6 aqui, que é um lance super engraçado para fazer no lance 6, né? No lance 5, né? No próximo lance. Aproveitando a cravada aqui. Né? Então, uma das ideias das brancas é jogar G6 aqui e fazer as pretas comer de F, né? Posição muito louca, né? O normal é bispo F4 mesmo. E depois tenta jogar com E3 e... Enfim, em algum momento pode expulsar o cavalo com F3 ou o cavalo D2 mesmo. É uma posição interessante, bispo G5, bastante jogada. Mas ele jogou D5, que inclusive é uma variante bem normal. Acho que é a variante principal hoje em dia, né? Permite dobrar em F6, mas já controla o centro. E se as brancas quiserem dar o bispo, que foi o que acabou acontecendo, as pretas têm um par de bispo, enfim. A estrutura um pouco defeituosa faz parte.
é um preço, né, por pegar o par de bispos. Aí foi jogado E3. E aí C5. O cara aqui jogou. O cara aqui tem esse estilo, né, de sempre, vamos dizer, escolher as linhas principais, assim, as linhas mais tentando contestar sempre, né? Tipo, como o Carlsen jogou uma variante, uma abertura, vamos dizer, não tão principal, ele quer sempre tentar contestar para pegar uma iniciativa ou não ter nenhum problema, né? Ele dificilmente vai deixar o cara jogar muito à vontade, assim, ele gosta de jogar as linhas, vamos dizer, consideradas as melhores, né? É claro que todo mundo quer jogar as linhas, as melhores linhas, né? Mas ele sempre estuda muito, ele conhece bem todas essas sutilezas. E a abertura é a parte forte dele, né? Acho que uma das maiores qualidades dele, falando de técnica mesmo, né? Então C5 é um lance bem principal aqui. Porque se as pretas jogarem um lance tipo E6, por exemplo, uma das opções para as brancas é jogar C4 mesmo. E aí vai virar uma posição tipo um gambito de dama recusado, né? Depois de bispo E7, por exemplo. E algumas diferenças que o bispo... Enfim, o bispo já... Quer dizer, você meio que forçou as pretas a jogar isso, né? Porque aqui no começo, vamos dizer, depois de D4, cavalo F6, se jogasse C4, né, enfim, que é o lance principal, claro, as pretas têm outras opções, não necessariamente envolvendo jogar com E6 e D5. Né? O Karekin jogaria E6, mas às vezes ele não jogaria D5 no próximo. Então, uma das ideias do Carlsen, né, seguindo a partida aqui, tipo G5, D5, E3, se E6, geralmente as brancas têm a opção de jogar C4. E entrar numa variante de peão-dama que as brancas meio que escolheram a variante, né? Então isso talvez ele achava que podia tirar um pouco o Karekin do conforto. Não sei se ele joga essas posições do Karekin, deve jogar também. Tem um repertório bem sólido. E outra coisa, as partidas eu vou tentar assim, analisar bem da minha cabeça mesmo. Analisei bem rápido no computador, mas eu queria mostrar as ideias que eu pensei assim e que eu vou pensando agora também, cara, uma coisa bem pura, assim, para mostrar o que eu tô pensando, que eu acho que é isso que é legal, né? Para vocês entenderem, assim, as coisas que eu tô considerando, né? E não só com o computador, que ele atrapalha muito às vezes. Né? Se eu ficar aqui mostrando só as linhas de computador, é melhor cada um fazer isso sozinho em casa, né? Não faz diferença nenhuma aí eu só colocar as variantes do computador. Então, foi jogado C5 e agora o Carlsen capturou em F6. A ideia é que se comer com o peão de E, em algum momento eu vou trocar em C5 e vou isolar o peão de D5. Né? Claro que as pretas vão ter um jogo bem livre, né? Porque vai ter o bispo vindo para C5, o cavalo para C6, o bispo C8 vai sair. Acho que até um lance como o cavalo C3 aqui é normal, que é um lance meio estranho na frente do peão de C, né? Mas eu posso um dia capturar o peão de C5. Acho que até um cavalo E2 aqui é normal, depois cavalo F4. Então o G por F6 é a tomada principal mesmo. E aí o Carlsen comeu em C5, capturou em C5. Se ele jogasse C3 aqui, acho que viria um cavalo C6 mesmo. Seria a linha normal. Mas ele jogou D pro C5 direto. Já tentando ver o que o Karekin vai fazer. Se ele tentar jogar E6 para recuperar, eu acho que C4 aqui direto. Mais ou menos como seguiu a partida. Porque se as pretas retomarem C5, eu vou comer em D5 e vou quebrar a estrutura das pretas, né? Parece difícil isso. Ninguém quer ficar com a estrutura toda estourada assim, tão rápido. E no caso de D pro C4, que acho que é o melhor lance, né? Agora eu ganhei a opção de jogar dama D8. Ou até cavalo C3, mas acho que dama D8 é melhor, né? E vamos dizer cavalo C3 depois. Não sei se é grande coisa isso, pra falar a verdade, tá? Porque eu posso jogar bispo por C5 e rei E7 depois, né? Não sei. Talvez cavalo C3 já tenha o seu interesse, né? O bispo por C4 mesmo. Mas enfim, ficou parecido com a partida mesmo. A ideia geralmente é jogar um C4 por parte das brancas, pra quebrar esse peão forte de C5, de D5, né? Mas foi jogado cavalo C6, ele adiou recuperar o peão de C5, bispo B5, E6. E aí jogou C4, tá? Porque se as pretas capturarem C5 aqui, por mais que tenha essa certo tipo de fraqueza nos peões da lado do rei aqui, depois eu posso jogar F5 se precisar. E as pretas podem até rocar pequeno, não é um problema sério assim, as brancas não têm um potencial de ataque tão forte. Mas foi jogado C4, né? Se capturar em C5 eu vou isolar o peão de D5. Então as pretas capturaram aqui. E parece que aqui foi a primeira novidade da partida. Cavalo D2 foi jogado. Tinha uma partida de um grande mestre contra um jogador de 2.350, que foi jogado cavalo C3.
Opa, cavalo C3 aqui foi jogado. Acho que acabou empatando também. O Carlsen jogou um lance bem natural, que é cavalo D2, para retomar de cavalo em C4. Em algum momento, já atrasou bastante essa retomada. Mas a ideia é simples, né? Manter as damas, eventualmente tem rei preto pode sofrer algum incômodo ali por causa dos peões, mas também não é fácil ver isso. Mas acho que é um lance natural, cavalo D2. Capturou em C5, cavalo F3. Não, o peão do C4 não vai correr para nenhum lugar, né? Não tem nenhum problema. Roque. Aqui é importante considerar que bispo por C6, né? Parece que estoura toda a estrutura das pretas. Na verdade estoura, né? Só que o par de bispos aí pode ficar muito forte, eu acho. O par de bispo das pretas. Então, se cavalo por C4, eu posso, digamos, trocar as damas, né? E bispo A6, por exemplo, uma coisa assim. E por mais que esteja bonito esse cavalo em C4, o que vai fazer? Se jogar B3, eu posso trocar em C4. Trazer minha torre para D8 depois. E não tá tão estável assim, né? Se o branco já tivesse rocado, já tivesse com uma torre em C1 de repente. Mas sempre vai ter algum tipo de jogo na coluna B também. As pretas acho que estão... Tem jogo suficiente aqui, apesar da estrutura de peões, né? Com um par de bispos limpo, é sempre mais fácil de jogar. Então ele jogou roque. E ele jogou um lance curioso com o Karyakin, né? Que foi bom, na verdade. Mas acho que bispo D7 era uma opção aqui, bem satisfatória, desenvolvendo e evitando para sempre dobrar esse peão, né? Ele jogou cavalo A5. Claro, ele tá ameaçando jogar um dia A6 e B5, né? Defender o peão. Claro que as brancas têm que tentar recuperar esse peão em algum momento. E a ideia é que se trocar em C4, eu vou poder trocar os cavalos e jogar, sei lá, posso até trocar as damas ou jogar um dama E7 mesmo. E tirar meu bispo para D7. E é interessante porque já troca um cavalo também. E esse cavalo em C6 talvez estava incomodando, atrapalhando um pouquinho a harmonia do desenvolvimento das pretas, né? Primeira vez, quando eu bati o olho, achei que era um lance um pouco, não sei, curioso. Mas parece que é bom. Tô em C1 e aí voltou o bispo para E7. Jogou bem sólido aqui o Karyakin, bem no melhor estilo dele mesmo. O bispo pode ficar levando algum tema na coluna, nem sei. Dama C2. Podia trocar em C4 direto, mas acho que até um lance como A6 seria legal aqui. Até trocar em C4 parece bem tranquilo. Trocar em C4 e depois A6. E aos poucos as peças pretas vão saindo. Sempre, o que vai acontecer é que sempre está um pouco mais incômodo para as pretas por causa da estrutura no final. Mas compensação tem o par de bispos também, né? Agora essa estrutura aqui não chega a ser problemática, né? Mas é um pouquinho mais incômodo, eu acho, em alguns finais. Que é o jeito que o Carlsen costuma jogar, né? Como ele prefere fazer isso do que ficar tentando disputar essas discussões teóricas com os adversários, com preparações de computadores infinitas, né? Então ele jogou dama C2 e aí bispo D7 foi jogado. Tem que desenvolver uma hora, né? Aí clareou um pouco a posição, né? Ele podia jogar A6. Esse é um momento curioso até. Podia jogar A6 porque à primeira vista parece bom para as pretas, né? Cavalo C4. Mas agora, curioso que a estrutura das pretas está bonitinha aqui, só que tá vindo um torre D1. E talvez o desenvolvimento aqui faça um pouco de falta para as pretas mesmo. Eu, na verdade, não estaria nem um pouco triste aqui de pretas com esse par de bicho, mas estaria assim, um pouco só preocupado com o meu desenvolvimento. Mas eu acharia que se resolve isso, né? Agora, teria que analisar. Talvez dama C7, não sei. Coisa assim. Torre FD1, talvez B5, né? Talvez alguma coisa assim seja possível. Porque na ala do rei não tem cara de ter nada sério, né? Não sei. Essa é uma coisa talvez a se analisar. Mas ele seria A6, seria mais ambicioso, talvez, né? Mas também tudo que é ambicioso geralmente envolve algum risco, né? Então ele jogou bem sólido, bispo D7. E o Karyakin, assim, ele é um cara bem estável, eu acho, durante a competição inteira. Né? Nunca vi ele jogando match. Não, teve um match com o Svidler na Copa do Mundo que ele ganhou, que foi bem intenso também, mas é um match mais curto. Agora, nos torneios ele é bem estável, assim. E o Carlsen, ele demora um pouco pra aquecer, parece. É engraçado isso, mas ele já aconteceu em vários torneios isso. Tem uns que ele sai, às vezes até ele sai perdendo as duas primeiras, de repente começa a ganhar sem parar, né? Naquele melhor estilo dele. Então ele jogou bem, enfim, jogou no estilo dele também hoje. Mas vamos dizer, esperado que ele não fosse explodir logo de cara, assim, já ganhando, né?
um pouco por isso. Mas ele tentou. Ixi, tô falando dos spoilers sem querer aqui. Bispo D7. Bispo D7. Dama D7. E agora, aqui começa o momento, né? Porque o par de bispo das pretas sumiu. Enfim, também para desenvolver um pouco ele quis tentar trocar esse par de bispo, né? Agora, por outro lado, isso é bom para as brancas, né? Porque agora o que sobrou é a estrutura um pouco inferior das pretas, mas a posição muito igualada ainda, né? As chances no final ali são vamos dizer, uma coisa que vai ter que ser trabalhada com bastante tempo, né? Mas geralmente está esse tipo de posição que o Carlsen ganha. Então ele estava, acho que, não sei se doido de alegria aqui, mas ele estava até certo ponto satisfeito. Porque o Karjakin, como ele tem a preparação muito boa, ele podia muito bem ter, de repente, secado a posição, né? Quando eu falo secado, eu quero dizer trocar todas as peças, né? Porque hoje em dia o computador, bem preparado com o computador, com todas as partidas e preparações, às vezes as brancas não conseguem nem sair da abertura. Que as pretas já conseguem umas variantes que trocam todas as peças e igualam, né? O xadrez tende muito à igualdade, né? Só que tem que saber essas variantes de cabeça, o que é muito difícil. E o cara aqui é um cara que tem uma memória muito boa e trabalha muito assim nas aberturas, né? Então o Carlsen queria jogar, basicamente, né? Ele conseguiu jogar. Ele jogou dama C3 aqui, que é um lance interessante, porque podia retomar em C4 já, né? O peão tava caindo. Mas ele jogou dama C3 primeiro, porque se B6 tem um cavalo E4 que é interessante aqui para forçar algum. Se forçar E5 é uma fraqueza bem séria, mesmo que tá com peão a menos. E rei G7, torre D1. Pode ter alguma coisa aqui, não sei, na lado do rei. Algum tipo de iniciativa, torre D1, torre D4, né? Se jogar rei G7, não sei. Pode ter uma coisa assim. Meio bem suspeita, né? Mas digo uma coisa assim, né? Torre D1, torre D4, cavalo G3, torre G4. Não sei. Mas a primeira ideia do B6 é que acho que o Carlsen queria comer em C4 aqui mesmo. Simplesmente assim. Porque agora isso aqui é uma pequena concessão que as pretas fizeram. Porque enfraquece um pouco as casas brancas. E se as brancas têm a coluna C, né? E às vezes um cavalo consegue entrar na casa de C6 ali, pode ser incômodo, né? Isso eu falo porque o bispo é de casas pretas. Né? E se torre C8 tem esse contragolpe legal. Que eu tinha visto antes, já não tô vendo agora. Não sou tão rápido assim. Mas dama D2 aqui é um contragolpe legal. Porque senão teria uma cravada bem incômoda aqui, né? Mas dama D2 é legal porque o cavalo não tá caindo porque tá trocando as damas. E essa posição aqui troca o como de cavalo e tá super sólido. Né? Então teria uma fraqueza as brancas. Isso aqui um dia pode ser alguma coisinha, né? E o Carlsen não deu nada pra ele, né? O cara aqui não deu nada, né? Ele é aquele cara... Ele é o jogador que ele quer a igualdade total, assim. Então ele não fez essa concessão. Ele jogou a dama D5, que é um pouco mais lógico, né? Parece até. Pra não ter que jogar B6. Aí cavalo C4. Ameaçou o cavalo de A5. Trocou. Bom, essa posição, Carlsen acho que estava, que nem eu falei, acho que parcialmente feliz. Porque ele tem umas chances de expandir a lado do rei aqui. Um pouquinho, né? O G4, que era um lance que eu achei que ele ia jogar, ele acabou não jogando. Mas mesmo se ele subir devagarinho com o rei, né? Trazer a torre para C1, G3, rei G2. O peão de H sempre, né? Pode ser um alvo. Nos finais. Finais de torres principalmente, né? E esse bispo aqui, a posição tá mais aberta, mas como a estrutura tá meio enfraquecida, os peões não podem avançar tanto, né? O único avanço que ele pode fazer... Opa, me empolguei aqui. F5, né? Porque o peão é na casa branca e o bispo na casa preta aqui. Mas E5 seria um crime aqui, né? E5 aqui vou até colocar de vermelho pra chamar atenção. E5 aqui deixaria essas crateras aqui em F5 e E4, né? Então as pretas têm que jogar com F5. Então não tem muita mobilidade de peões das pretas, né? E isso diminui um pouco a força dos bispos, geralmente. E a estrutura das brancas é muito sólida aqui também, né? Não tem nenhuma fraqueza, né? Então jogou torre C8 primeiro, torre C1. E aqui que a gente pode analisar com um pouco mais calma o final, né? O que as brancas vão fazer, né? Quando eu estava assistindo, eu tinha total certeza que o Carlsen ia jogar com G4 aqui. Que parece bonito, porque restringe, né, o peão de F5, de F6. Não deixa ele avançar nunca mais, né? Porque aí se ele avança, quebraria toda a estrutura. E inclusive eu estava assistindo a transmissão no Chess 24, que tinha o
dois grandes mestres analisando também, e eles falaram a mesma coisa. Né? Tava analisando o Hansen e o Van Kampen. Que G4, né? Eles ficaram falando, ficaram um tempão analisando o lance. Então, na verdade, torre D8 primeiro, desculpa, né? E aqui sim, né? Eu achava que a ideia era jogar G4. Direto. E aí o Carlsen pensou bastante e jogou G3. Que foi bem surpreendente. Porque o G4, que à primeira vista parecia um lance normal, as pretas podem jogar, digamos... Tem que cuidar só com a torre C7, né, primeiro. Vamos até bispo D6 primeiro, e eu posso jogar um rei G7 e H5 rápido, me livrando desse peão de H. E se trocar esse peão de H, esse peão de H2 é uma fraqueza, inclusive, né? Vamos dizer assim, não sei, rei G2, rei F1 talvez. Rei G7, rei E2, H5 aqui. E se eu jogar G por H5, rei H6, o preto tá bem sólido. Né? Tudo bem, no final de peões aqui, isso aqui seria lindo, né? O peão de H, porque ele é um passado. E esses três aqui estão limitados por esses dois. O problema é que tem mais peças, né? Tem torre, né? A torre é boa para atacar esse peão de H2. Então, flexibilidade é o que o Carlsen está ensinando pra gente. Aí não tem pressa de jogar G4, porque ele pode levar um H5. Então ele jogou G3, né? Para dar um arzinho pro rei. Ele vai avançar em algum momento na ala do rei, mas a gente vai entender como que ele vai tentar fazer isso. Ele não jogou rei F1 direto porque acho que tinha um cheque aqui. Rei E2, torre B1 incomodava um pouco. Na verdade parece meio suspeito isso, mas... Como eu tô comendo peão com cheque aqui, né? Eu não tenho torre C7. Talvez por isso, né? E G3 é um lance útil de qualquer maneira. Agora, o plano que ele vai querer fazer, ele vai... Em algum momento ele pode querer jogar G4. Mas quando as pretas jogarem F5, aí sim que ele vai tentar jogar H3, G4. Vamos entender melhor, seguindo um pouco mais os lances, né? Então, tô ameaçando torre C7, né? Eu não podia jogar antes porque eu tava levando um belo mate aqui, né? Na oitava fileira, que ninguém merece levar. Então G3, ameacei torre C7. Aqui, né? Deixa bem claro. Torre D7 e agora rei F1. E aí F5. Pra dar essa casa de F6 pro bispo. Rei E2, bispo F6. Jogou B3, defendeu o peão de B2, né? Até aqui é muito lógico. Agora, rei F8, trouxe o rei e H3. Esse que é um momento legal. Porque à primeira vista, o que todo mundo tava pensando? Eu também tava pensando isso. Que se H3, H5. E aí? Não vai jogar G4. Só que agora, esse peão aqui, ó, é um problema. E esse lance aqui seria finíssimo. Eu até já tinha deixado a manobra aí, cavalo D3 e cavalo F4. Porque como é que você vai evitar cavalo F4? Se você jogar E5, a estrutura da ala do rei e do centro está bem instável. Se tiver que jogar E5, vai enfraquecer bastante. E o cavalo D3 é um monstro aqui. Vou até botar em amarelo aqui para ficar bem Brasil aqui o negócio. Além de pular para F4, além do cavalo D3 pular para F4, ele pode eventualmente pular para C5. E incomoda um pouco, vai ter que jogar B6 em algum momento, aí volta o cavalo, né? Tem a coluna C para as brancas. O cavalo tem muita liberdade nessas posições, né? E o bispo de F6 tá bonito, mas tá lá, né? Não tem o que fazer. Ele não tá apoiando nenhum ataque, não tá atacando nenhum peão. E o negócio do cavalo F4 é que esse peão aqui, ó, vira um alvo. Vira um alvo bem sério. Difícil defender esse peão, né? Posso até jogar H4 em algum momento, talvez. Isso aqui foi uma ideia fina. E muito provavelmente o Carlsen já conhecia esse tipo de estrutura, essa ideia da estrutura, vamos dizer. Agora, o Karakin também, né? Claro, não é bobo nem nada. Ele jogou H6. Nossa, eu vou até fechar a janela, tá vindo uma chuva, vocês não devem estar me ouvindo nada aqui. Pronto. Falhas técnicas vindo da meteorologia, que está fora do nosso alcance. Então H6. Porque ele não queria definir o peão de H5. Né? E aí se jogar G4, né, que era uma opção, troca e rei G7. Pode ser, talvez até para E7 também, não sei. Eu tinha considerado o rei G7 na minha análise bem curta e objetiva. Ainda prefiro um pouco branco por causa da estrutura mais compacta, né? Tem um peão aqui mais fraco em H6. Eu tenho umas manobras tipo assim, cavalo D2, cavalo E4, tentar entrar em C5, né? É tudo muito pouco, né? Muito pequena a vantagem. Mas existe alguma coisinha para as brancas.
Mas ele não quis, ele jogou cavalo E1, né? O cavalo fica bem em D3. E aí o Karekin colocou rei em D8. Vou ficar de olho nos peões lá, né? E aqui eu realmente achei que ele ia jogar G4. Porque que nem eu mostrei na linha agora há pouco, né? G4, troca. Parece que o branco tem uma liberdade maior, né? Vai jogar F4, né? Eu tenho que só resolver esse problema do cavalo. Senão eu queria jogar rei F3, né? E até rei E4 talvez. Eu posso pensar em jogar F5, cavalo E5. Eu tenho mobilidade nos meus peões, né? Nesses finais, qualquer tipo de mobilidade de peões tende a ser bom, né? Pro lado que tá com essa iniciativa. Porque os peões vão fazendo força, né? Eles vão andando devagarinho, né? Outra opção que eu posso fazer, né? Vou até colocar em outra cor para não confundir aqui. Posso jogar, além do F4, jogar E4 aqui também. Nossa, eu não queria confundir, ficou uma beleza isso aqui. Mas eu podia jogar E4 e E5 também. Opa. E4 e E5. Em vez de rei F3 e rei E4, né? E ganhar mais espaço. O problema é que a torre em D7 tira umas casas na coluna, né? Então não seria tão simples fazer isso também. O cavalo em D3 ele tá tá bonito, mas eu quero melhorar meu rei, quero avançar os peões, e aí a torre em D7 tá incomodando esse cavalo, né? Mas eu achei que era mais natural ele jogar F4, que sinceramente eu não entendi. Esse eu não entendi mesmo. E não sei se ele quer jogar G4, mas ele G4 ele podia jogar antes também, né? Porque não ajuda nada F4, né? Realmente não entendi esse lance. Porque se as pretas jogarem E5, estão enfraquecendo um pouco. E não vejo que seja uma ameaça jogar E5. E5 ele pode levar até um G4 aqui, né? Vamos ver, sei lá, que as brancas jogam A4, que eu não sei nem se é bom. Aí esse E5 pode vir G4, por exemplo. E agora isso aqui tá bonito, né? Porque olha só essas casas fracas. Bispinho F6 fazendo nada, né? Então E5 seria um lance bem ruim posicionalmente, né? Então não é isso preocupação do Carlsen. O A4 eu chutei também, não sei nem se é bom mexer nesse peão ali. Era outra opção, né? Jogar A4, B4, A5. Alguma coisinha talvez o branco tem. Ele jogou F4 que eu não entendi. Tá fora da minha compreensão isso. Aí jogou H5, que eu achei bem inteligente da parte dele, porque agora não tem mais o cavalo plano para F4. Né, o peão ocupou essa casa, então ele pode jogar H5 agora. É uma casa que ele deixa o peão evitando G4 para sempre. E um dia G3 pode até ser uma fraqueza se o branco bobear muito, né? Mas não vai acontecer isso. Aí jogou A4, que eu falei. Eu nem lembrava que ele tinha jogado A4. E aí torre D5. E jogou cavalo C5, Carlsen. Torre D5 foi interessante porque se B4, o cara que não ia ficar parado. Ele é muito bom nesse tipo de defesa ativa, assim. Porque se acontecer o que eu falei ali, pode ser um pouco chato. A5, cavalo C5. Até mesmo B5, talvez. Colocar na casa branca os peões e... É que eu não tô vendo como é que vai avançar depois, né? O E4 aqui, acho que alivia muito pras pretas, né? Mas talvez avançar lá da dama. Daí ele jogou a torre D5, foi legal. Porque esse B4, B5. Então jogou cavalo C5 para fazer aquilo que eu tinha comentado, né? Atacar o peão de B7, B6, cavalo A6. Tá ameaçando tipo um cavalo B4 no mínimo, né? E depois um cheque aqui talvez. Bispo E7. Evitou qualquer pulo de cavalo. Cavalo B8. Ameaçou o próprio cheque. E A5. A Karekin não se incomodou em bloquear os peões na casa preta. Porque acho que a torre ficou tão bem em D5 agora. E o bispo vai para C5, então ele montou uma fortaleza boa. E o rei chegou em D8, né? Porque se o rei tá em G7, as pretas têm muitos problemas, né? Porque eu tenho a torre entrando em C. Então a ideia talvez nesse final é que com o rei perto eu posso mexer na da dama sem problemas, porque não tem como aproveitar isso, né? Parece. Aí depois de A5... Não tem como entrar com a torre ali, né? Eu tenho um bispo C5 chegando, o cavalo em B8 daqui a pouco vai cair se brincar muito, né? E se torre C6, por exemplo, acho que bispo C5 mesmo, né? Essa torre tá quase presa aí. Aí ele jogou cavalo C6, cheque. Voltando pro cavalo, mas aqui não tem muito o que fazer, eu acho, já. É interessante isso, né? Porque a gente tem os preconceitos. Não colocar o peão na casa do bispo e tal. É um conceito correto, mas às vezes é necessário e aqui ele tá paralisando o avanço das brancas, né? Porque talvez, além do cavalo C6, cavalo por A7, eu posso jogar B4, B5, fixar o peão de A7. Então... E outra coisa, né? Isso aqui é uma ameaça em algum... Opa, me empolguei aqui. Isso aqui é uma ameaça em algum momento também, B5, né?
Pra trocar os peões e comer o peão de B3 um dia. Porque está harmônico, né? O peão de A5 nesse caso não é mal, porque o bispo pode defender ele em B4 e o peão de B3 aqui, né? Pode virar um alvo até. E o peão de B3 é difícil defender, não tem o rei perto defendendo, né? Então tem isso também. Foi um lance bem legal do Cariaquinha esse A5, eu acho. Talvez necessário aqui, mas... Enfim, cavalo C6, ele jogou rei E8, né? Rei D7 seria um erro, porque... Vou até colocar um interrolo aqui. Porque depois vocês vão poder baixar essa partida em PGN que eu... Na verdade ela abre no navegador. Se vocês clicarem é o link, né? Mas você pode baixar em PGN. Eu tô colocando esses comentários, essas análises bem curtas aqui. Vai ficar nesse link, né? Vocês podem baixar para ver a partida com mais calma depois. Bom, aliás, uma sugestão boa é ver a partida no tabuleiro, tá? Pegar essa PGN, analisar, ver alguma outra coisa, né? Mas que essa partida é relativamente... não tem muita confusão para analisar, né? Mas se quiser analisar outros planos no final, a posição aqui é muito rica ainda, né? Aqui acho que já tá bem perto de empatar já. Mas antes, né? Tinha essa questão de avançar o G4 ou não, né? Todos esses detalhes, né? Isso que eu tô falando é um pouco que eu entendi, um pouco que eu até peguei nas análises da transmissão, o que deu pra entender dos lances do Carlsen, mas com certeza tem muito mais que isso para explorar da posição. Todas as partidas que você pega analisadas em livro, quase todas assim tem muito para ser analisado ainda, né? Para ser aprendido, para ser muito aprendizado para vir dessas partidas. Então rei D7 seria um erro, claro, por causa de cavalo E5. Tem problemas em F7 agora. Esse rei E8, imagino que eu vou entrar com a torre C7, não sei, torre C8. Naturalmente o cara aqui não tem por que permitir isso, né? Ele jogou rei E8 para não levar o cheque. E aí quando o cavalo E5, ele tampou a coluna com o bispo, né? E se cavalo D3 agora, aí acho que rei D7, rei E7, por exemplo. E se trocar em C5, B por C. Então você viu como foi importante jogar o A5, B6, porque evita que as brancas ganhem espaço. É bom ter casas pro bispo, assim, para qualquer peça menor, né, vamos dizer. Porque senão o branco poderia jogar B4, B5, incomodar. Ou mesmo B4 e deixar o bispo de C5 meio sem casa, né? Então o difícil do xadrez é isso, né? Entender as exceções, né? Quando que é bom colocar os peões em tal caso ou não. Bom, ele não jogou cavalo D3, mas aqui acho que tá difícil já de progredir. Porque o branco perdeu a mobilidade de jogar G4. E E4 também não traz nada, né? Pode até ficar pior o branco se brincar muito, né? Com esses peões, as peças pretas bem colocadas aí, né? Pensando agora, talvez o F4 do Carlsen é uma tentativa talvez de fixar bem aqui na lado do rei e tentar avançar lá da dama que ele pensou, B4, B5. E aí ele falou, bom, para evitar, o cara que vai ter que mexer um pouco na lado da dama e eu vou tentar aproveitar essas fraquezas, mas não deu certo, né? Na verdade não é que não deu certo, às vezes a posição não tinha o que criar mesmo, mas o cara que conseguiu igualar. Torre C3, rei E7, torre D3, e depois da troca de torres a posição acho que não tem mais o que criar, né? Trocou em D3, jogou F6, que coloca um peão numa casa do bispo, mas não tem problema. É importante que esse peão em H5 ele realmente continue sendo fraco, só que não tem como atacar ele, né? Não tem nenhuma casa pro cavalo. É claro que a casa de G7 não conta, né? O cavalo nunca que vai conseguir invadir lá. Eu jogo F6, cavalo C6, rei D6, cavalo D4. E aqui, a partida acho que podia ter empatado já. Teve mais 3, 4 lances, né? Naturalmente trocar não é desnecessário, porque esses finais de peões, sei lá, você nunca sabe, de repente está perdido, né? Então jogou rei D5. Também o Carlsen não vai deixar ele trocar em D4, né? Ficar com esse peão isolado aí. Cavalo B5, rei C6, cavalo D4, rei D6, cavalo B5, rei D7, cavalo D4, rei D6. E o empate foi acordado. Lance 42. Importante lembrar que no lance 40 os dois jogadores ganham um acréscimo, tá? Eu na verdade até esqueci de olhar o ritmo certinho do Mundial. Mas eu sei que eles começam com 1h40 para 40 lances. Eu suponho que tem 30 segundos por lance de acréscimo. No lance 40 deve ter 50 minutos, que é um acréscimo padrão para esses torneios mais top. E no lance 60 costuma ter mais 15 minutos. Então, você soma aí 1h40 mais 40 minutos, né? Tem 2h20, mais 15 minutos, 2h35 para cada um, mais os acréscimos, né? Desde o lance 1. Então, uma partida de 50 lances, 50 minutos, pode durar em média aí umas 6 horas. Uma partida de 5. Se passar de 50, 60 lances, pode ir mais de 6 horas a partida. Se eu não fiz a conta errada, acho que é mais ou menos isso. São partidas bem longas mesmo. Mas, enfim, o que é legal é que sempre dá pra aprender muito nessas partidas, porque
A gente passar, se alguém passar rápido e falar, nossa, que sem graça, não teve nem jogo, né? Quero ver. Bota alguém de pretas pra defender essa posição aí com o Carlsen. Não precisa nem ser o Carlsen, bota outro cara muito bom aí de brancas pra atacar essa posição. Quero ver alguém defender esse final. Tem muitos detalhezinhos, muita precisão, né? É que é uma partida sem fogos de artifício, vamos dizer, né? Aí parece que foi meio sem graça. Mas pro cara aqui chegar nessa igualdade, né? Pra tentar igualar essa partida, ele sempre teve que achar uns lancezinhos. Se ele tivesse jogado impreciso, tinha perigo de acontecer alguma coisa em algum final, né? Mas, enfim, acho que foi uma prévia do que vai ser do que vai ser o match, né? O Carlsen jogando variantes diferentes, assim. Não acho que ele vai repetir muito mais a Trompowski, né? Talvez mais uma, porque ficou legal a posição até. Mas acho que ele deve ter ideias diferentes, assim. Talvez uma para cada partida, vamos ver. E eu tô muito curioso para amanhã, o que vai rolar. Deixem no comentário o que vocês acham que vai rolar amanhã. Eu acho que o cara que vai jogar E4. E o Carlsen, acho que ele vai jogar E5 mesmo, tipo uma berlinesa, que é o que ele costuma jogar. É uma abertura bem sólida, né? E é difícil jogar contra a berlinesa de brancas. O cara aqui deve ter gastado meses estudando a berlinesa. Então se o Carlsen vier com uma outra ideia, vai ter o fator surpresa. O problema do fator surpresa é que na próxima o cara aqui já sabe, né? E o Carlsen também não tem tempo para preparar 6 defesas diferentes, né? Então acho que ele vai ficar no E5 mesmo. Talvez não jogue a berlinesa, talvez jogue a Rui Lopes mais principal, vamos ver. Mas acho que promete bastante, né? Teve jogo hoje, né? Pra quem achou que estavam trocando peça no começo, quem empatar, quem tiver de branco sempre vai tentar, eu acho. E vamos ver. Então amanhã 5 da tarde, eu vou deixar o link do site oficial aí, não sei como é que tá bem a transmissão, eu vou deixar um link também das transmissões dos outros sites principais, pra quem quiser acompanhar, né? Amanhã, sábado, dia 12, 5 da tarde, vai ter a segunda rodada, depois dia 13 dia livre, tá? Não sei quando que eu vou lançar a análise da segunda rodada, se vai ser necessariamente amanhã, se vai ser no outro dia, enfim. Mas fiquem de olho aí que eu vou botar essa análise aí, então por isso se inscrevam no canal, para não ter que ficar entrando toda hora, é só estar inscrito no canal e aí recebe o aviso de quando vier um vídeo novo. Beleza? Então comentem o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam da análise, alguma ideia diferente, aí fiquem à vontade para colocar nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. Continuem ligados aí no canal. E no match, né?